Olá, que Deus abençoe a todos que ouvem esse áudio desse vídeo. A razão de muitas pessoas às vezes perguntar por que tanta gente sai da igreja. Geralmente, meu amigo, minha amiga, a maioria das pessoas sai da igreja por falta de entendimento, porque às vezes até elas levam até por ofensa a palavra de Deus. Porque a maioria das pessoas, elas vão para a igreja, mas não com o objetivo de buscar Deus. Ela vai com o único objetivo de satisfazer o desejo dela. Porque a Bíblia diz que antes de você ganhar, você tem que perder. E para você conquistar as bênçãos de Deus, você tem que plantar para depois colher. Inclusive, você sempre tem que procurar olhar com bons olhos o homem de Deus que está em cima do altar, porque você gosta ou não gosta, ele é mensageiro de Deus. Por isso que aqui no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 41, diz assim: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe o justo na qualidade de justo, receberá o galardão do justo. Por isso que muitas pessoas, às vezes, até não conquistam nada na igreja, porque ela fica olhando os defeitos do profeta. Ela não vai na igreja para buscar Deus. Ela vai para olhar os defeitos do pastor. E essa palavra aqui já prova por que às vezes ela não é abençoada. Porque ao invés de ela olhar para Jesus, ela vai para olhar os defeitos do pastor. E aqui está bem claro, aquele que recebe um profeta vai ser abençoado. E aquele que olha com maus olhos não vai ser abençoado, não. Ele vai só esquentar banco da igreja. Entendeu? Porque a palavra de Deus, ela é bem clara. Ela é bem clara. Se a pessoa ela não ir de coração aberto e não aceitar a palavra de Deus, não tem como a vida dela mudar. Você vê que nós temos pessoas aqui na nossa igreja que às vezes saem da igreja batendo com a língua nos dentes. Então, como ela não quer obedecer às leis de Deus, porque a Bíblia diz que nós temos que obedecer. Se as pessoas não obedecer, não tem como a vida da pessoa mudar. E tem gente que às vezes até sai falando mal, dizendo, eu fui lá na igreja e o pastor da igreja lá, ao invés de pregar a palavra de Deus, está falando da vida dos outros. Só que o diabo, ele não quer que a pessoa descubra dele estar por trás do sofrimento da pessoa. Geralmente ele cega a pessoa. Ele não quer que... Ele quer que a pessoa olhe o profeta com maus olhos. Ele não quer que a pessoa venha aceitar a palavra do profeta. E aí ele faz a pessoa olhar aquele profeta com maus olhos. Ele quer que o pastor, o profeta, compartilhe o pecado daquela pessoa. Entendeu? Porque aqui
Na palavra de Deus está bem claro. Paulo fala a Timóteo aqui no capítulo 5, 20, que diz assim: aos que pecarem, repreenda-o na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então, quando o pastor está falando das pessoas que pecam, ele está obedecendo a lei de Deus. Aqui Paulo passa para Timóteo pregar isso. Timóteo seria hoje o pastor. Então, o diabo, o malandro, não quer que ninguém descubra dele estar por trás do sofrimento das pessoas. Ele coloca sentimento nas pessoas. Tem pessoas até que se dói pelo outro ali, está sentado do lado, quando ela leva uma repressão. E, no entanto, se a pessoa tiver inteligência, ela vai dizer assim: pô, esse é o Espírito Santo tentando me educar. Que também está escrito no livro de Hebreus, que qual pai que quando educa um filho não ama ele? Todo pai, toda mãe, quando repreende um filho, é porque ele ama os filhos. Assim é o pastor, o profeta. Se ele está exortando, ele está pregando uma palavra que venha tocar no coração daquela pessoa, é para o bem daquela pessoa. A Bíblia diz: salva aqueles que estão cambaleando para a morte, porque o pecado leva à morte. Nós já tivemos várias pessoas aqui na igreja que tiveram até morte física por causa do pecado. Porque se o pastor ele não pregar contra o pecado, ele vai ser cúmplice do pecado daquela pessoa. Que também está escrito lá no livro de Efésios que nós não podemos ser cúmplices do pecado de ninguém. E o pastor ele é obrigado a repreender a pessoa que está no pecado. Por isso que a pessoa diz assim: mas ele está lá, está sempre falando da vida dos outros. Por que ela diz isso? Porque o próprio diabo usa a língua daquela pessoa para tirar a pessoa dali da igreja e para levar para outros lugares que trabalham só na base do dinheiro. Porque ela vai procurar uma igreja onde o pastor não prega a verdade, não prega forte, como se diz aí fora, porque ele não quer perder o dízimo da pessoa. Porque ele pensa assim: se eu pregar forte contra o pecado, eu vou perder o dízimo daquela pessoa. Ela vai sair da igreja, a igreja vai ficar vazia e a minha conta bancária vai ficar falida. E é por isso que certas igrejas que tu vai, é só cantoria, é só música, orquestra, mas a palavra que vai mudar a vida daquela pessoa, que é a exortação, não existe dentro daquela igreja. E o pastor tem medo de perder o dízimo e a oferta. Por isso que tu vê muitas igrejas cheias, por causa das orquestras, das músicas que levam para a emoção, e não prega contra o pecado. Porque se pregar contra o pecado, ele perde o dízimo e a oferta daquela pessoa. E é por isso que o diabo às vezes tira a pessoa dali e leva para essas igrejas. Aí a pessoa se conforma e diz assim: ai, aquele pastor é uma benção. Ah, dá gosto de ver aquele homem falar. No entanto,
No dia do juízo, vai ele e a pessoa para o inferno. Vai o pastor para o inferno junto com aquela pessoa. Que está escrito no livro de Jeremias, que diz: ai dos pastores que não pregar a verdade. Ai dos pastores que dispersam minhas ovelhas. Então, é isso que ocorre muito nos dias de hoje. De pessoas que não querem ser repreendidas. Porque o próprio diabo não permite que a pessoa fique ali. Porque que ela sendo repreendida pelo Espírito Santo e ela se arrepender, ela vai mudar de vida. Que o problema não é eu errar. Errar todo mundo erra. O que Deus quer de nós é que nós venhamos nos arrepender e venha abandonar o pecado. A própria Bíblia diz que ninguém possa dizer que nunca pecou, todos nós somos pecadores. Mas Deus está procurando pessoas que sejam humildes, se arrependam e aceitem a palavra dele. Mesmo que seja uma palavra forte. É isso que Deus está procurando. Que vai chegar uma hora que o pecado daquela pessoa vai ser cobrado. Pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que Deus vai cobrar, vai. É tão verdade que aqui no livro de Timóteo diz aqui 5:24, o pecado de alguns homens são manifestos procedendo do juízo. E outros vai ser manifesto depois, para vocês entenderem. Tem outros que Deus vai cobrar depois de 2, 3, 4 anos. Que não vai ficar impune aquele. Principalmente quando a pessoa sai com mágoa do profeta, que é o que mais ocorre. A maioria sai com mágoa do profeta, talvez às vezes até por fofoca dentro da igreja. E depois de 2, 3 anos, o diabo pega. Porque o próprio Deus permite. Ela saiu com o coração sujo. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz que há caminho para o homem que parece bom, lá no livro de Provérbios. Há caminho que parece bom, mas no final leva à morte. Você entende, meu amigo, minha amiga, a razão que muita gente sai da igreja? Por isso que a Bíblia também diz: o meu povo está perecendo por falta de entendimento. É a falta de interesse de aceitar a lei de Deus, que é a palavra de Deus. Você entende? Fique todos com Deus. Se você gostou, curte aí e se inscreva